Então, aqui está a representação da dilatação, né, dos trilhos de um trem, né, dilatou, entortou tudo devido ao aumento do tamanho. Então, nós temos o que? Vamos dizer que aqui nós temos uma barra de ferro. Então, essa barra de ferro, ela tem o comprimento dela inicial. Então, L0 representa o comprimento inicial. Comprimento inicial. Temos que, devido a ela ter sofrido, ela está aqui numa temperatura, logicamente, né? Se ela aumentou de tamanho, é porque a temperatura aumentou. Então, a barra sofreu calor e aumentou a temperatura. Então, nós temos aqui que houve também uma variação de temperatura. Eu vou chamar a temperatura de T, ΔT, tá? Só que é utilizado muito esse símbolo aqui, que é chamado θ, para a temperatura. Então, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Esse comprimento aqui, ele aumentou. Quando ela sofreu essa variação de temperatura, o que aconteceu com a barra? Ela passou a ter um comprimento final. Comprimento final. Gente, também pode usar como comprimento inicial LI e comprimento final LF. Nós estamos utilizando o 0, que é o início de tudo, e o L sozinho, tá? Sem numeração aqui. Quando tem numeração é porque tem um 1 na verdade. Então, esse é o inicial para os nossos cálculos e esse é o final. Então, recapitulando, iniciamos com a barra no comprimento inicial, ela sofreu uma variação de temperatura e seu comprimento passou a ser esse comprimento, ele aumentou. Mas ele aumentou quanto? Ele aumentou isso aqui, ó. A variação de comprimento dele foi esse pedacinho aqui, ó. Daqui até aqui, que é o ΔL. Então, variação de comprimento. Variou. Variação de é ruim para escrever. Comprimento. Então, houve uma variação de comprimento. E essa variação de comprimento, ela é comprimento final menos comprimento inicial, correto? Se eu pegar o comprimento final, subtrair do comprimento inicial, o que sobra? Sobra esse pedacinho aqui. Bom, aí partindo disso tudo aqui, tudo isso que eu falei, então estou dizendo o seguinte, que a variação de comprimento é igual. O que aconteceu? Para me obter essa variação de comprimento, eu precisei do comprimento inicial da barra vezes, eu também precisei do que? Do coeficiente de dilatação, porque uns materiais dilatam mais e outros materiais dilatam menos, né? Então, isso é cada um tem o seu coeficiente de dilatação, tá?
Então é representado pela letra alfa. E para poder haver essa variação de comprimento, precisou da temperatura, né, que tinha uma temperatura inicial e passei a ter houve uma variação de temperatura para poder ocorrer esse fenômeno. Então está aqui a fórmula que nós vamos utilizar para fazer os cálculos dos problemas, certo? A 20 graus Celsius é aquecida até 80 graus Celsius. Dado do cobre é igual a 17 vezes 10 a menos 6. Esse é o coeficiente de dilatação. De quanto aumentou o comprimento do cano? Então você primeiramente coloca a fórmula ΔL, variação de comprimento, que é o que nós vamos procurar, o quanto que aumentou. É igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Vou chamar de T, temperatura, a variação. Então, ΔL é igual. Qual é o comprimento inicial? Olha no problema. Um cano de cobre de 4 metros. Então, comprimento inicial, 4. Coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação é 17 vezes 10 a menos 6. 17 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura? A variação de temperatura é: de início o cano tinha 20 graus. Então, de quanto que variou? Variou então 80 menos 20, variou 60 graus. Então a variação é de 60. Agora, efetuando essa conta, ΔL, que é a variação, efetuando essa conta, termina o exercício. Essa conta aqui, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar o 4 pelo 17 e o resultado vamos multiplicar por 60. Vamos lá, 17, fazer o 4 vezes 17. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 1, 4, 62, que foi 68. Agora vamos multiplicar por 60. 60. Vamos lá. 6 vezes 8, 48. 48. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 6, 36 e 4, que foi 40. Então deu, acrescento 0 agora no final, deu 4.080. Então ficou 4.080 vezes 10 a menos 6. Então vocês observaram que eu multipliquei o 4 pelo 17 e o resultado eu multipliquei pelo 60 e achei 4.080. Agora eu vou fazer 4.080 vezes esse 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 6, tem que correr a casa depois da vírgula, 6 casas depois da vírgula, será a resposta. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí termina. 48. Esse zero do final não precisa colocar. M, metros. Então, a variação foi de 0,00408 metros. Tá? Agora, esse aqui é para vocês fazerem. Façam esse aqui.